Eu sou o Thiago Dornelles, sou diretor e roteirista, também diretor de fotografia e cinegrafista. He's coming, right? Yes, tonight. What is his name again? You tell him the truth about himself. So, you came alone? No, I mean, yes. Well, my wife, she knows where I am. How do you know my name? You write a set. No, I did not. Tudo começou na escola, quando um projeto de alguns trabalhos foram pedidos e, por preguiça de estudar e apresentar os projetos, eu decidi fazer um vídeo. E daí foi que começou a minha descoberta por essa paixão. Tanto os projetos quanto minha descoberta, minha autodescoberta com o meu gosto musical, fez com que na minha pré-adolescência eu quisesse fazer alguns videoclipes de rock da banda Slipknot e eu acabei tendo que fazer sozinho. E quando eu descobri o valor de fazer um vídeo, o valor do cinema e da arte, foi quando tudo mudou para mim. Daí foi que eu descobri que eu não queria ser médico, que eu não queria ser policial, que eu não queria ser psicólogo. E era isso que eu queria fazer arte, eu queria fazer cinema. E foi uma batalha, mas é assim que começa, né? A Focometria Studio surgiu como uma distribuidora / produtora minha, mas muito mais como um símbolo do que uma produtora de fato. A cada projeto a gente faz uma equipe, faz um elenco, mas não é uma produtora especificamente profissional que vai contratar equipes separadas para cada coisa, não. Ela é mais como uma marca para poder publicar. Ela surgiu com o meu primeiro projeto, que mais chamou atenção na cidade, que foi o Batman Vertigem. Muita gente deve me conhecer por conta desse projeto. E foi daí que surgiu a Focometria Studios, para poder lançar ela com um nome e não com o nome Thiago Dornelles. Então ela não sou eu, ela é muito mais uma extensão do que eu faço. Cada projeto se financia com o amor de todo mundo que está nele, não tem financiamento nenhum. O que a gente teve foi apoio financeiro para comer, dos parentes do elenco, mas em questão de financiamento para o projeto mesmo, em questão de passagem, diária, esse tipo de coisa, a gente nunca teve, sempre foi independente. E eu tive muita sorte de conhecer muita gente talentosa. E é isso que fez os meus projetos crescerem e que me fez crescer junto. Depois que o projeto fica pronto, ele passa esse período de 1 ano e meio a 2 anos em festivais. O nome disso é janela de festival. A gente compete, ganha ou não,
consegue indicações e depois disso o filme é lançado. Esse período ele é muito importante para conseguir reconhecimento e experiência. Então, muitas vezes, por isso que o projeto, apesar de estar pronto, estar finalizado, às vezes até com a campanha de marketing toda planejada e feita, ele não vai começar enquanto o período dele festival não acabar, que geralmente é 1 ano e meio a 2 anos. Ela cresce através do reconhecimento, não só financeiramente, mas o reconhecimento. E esse reconhecimento muitas vezes vem através de festivais, de exposições em galerias de artes, em comentários, em engajamentos nas redes sociais. Então, todos os meus projetos, depois que eles são gravados, eles passam de 1 a 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos, em festivais, competindo, conseguindo ou indicações ou prêmios. Um dos festivais que tem aqui na cidade é o Festival do Piorro, que já teve 2 edições, e que a gente participou dos dois com 2 projetos diferentes, né? Então, o festival para o cinema, para cada projeto audiovisual, é extremamente importante. Por isso que é sempre fomentado que tenha mais, que as pessoas se inscrevam e que incentivem o festival, porque o filme não é feito para nós, o filme é feito para vocês. E se ninguém assistir, ele não tem motivo de ser, independente de quanto que ele valha no papel. Produzir cinema sempre é uma coisa difícil, não só para áreas complicadas ou sem financiamento, como para quem realmente tem dinheiro também. Cinema é caro, é muito caro. E quanto mais produzido, quanto mais ambicioso o projeto é, mais caro ele se torna. Então, eu já trabalhei com muita gente que tem grana que não consegue financiar um projeto, porque ele é caro. De novo, ele é muito caro. Então, o que o governo faz, muitas vezes, de vários países, é incentivar com financiamento, né, coletivo ou por projeto, enfim. Acontece que na nossa região não tem muito, né, e às vezes também, depende da situação, esse mesmo financiamento não ajuda. Porque apesar de parecer um dinheiro alto, ele não paga nem o aluguel de uma câmera. 7 dias uma câmera, então, né, acaba não pagando os atores, acaba não pagando a equipe. E os projetos acabam saindo muito mais como uma forma de ganhar dinheiro do que produzir arte. E é compreensível, porque precisamos comer, né? Mas não tem um investimento muito grande na minha região. E eu acho que, por um lado, é bom, porque a gente tem mais controle criativo dele. A gente não precisa ficar preso a entregar tal data, a abordar certo tema. Mas, por outro lado, também é negativo, porque a gente se limita até onde a gente pode ir, até onde a gente pode sair da caixa com as nossas ideias, né? Se continuar agindo assim, eles só vão aumentar as doses, eles não estão nem aí. Esses remédios são fortes, Marcelo. Não dá pra ficar aumentando a dose disso toda hora. A gente só quer que você fale normal pra gente. Não posso falar isso com ninguém, sabe? Eles não vão mais me enganar. Então, uma coisa que eu vejo muito importante que tem é pequenos produtores de cinema na região que se ajudam, se conhecem, oferecem apoio um para o outro, equipamento, ou até de mão de obra mesmo, que é muito interessante, que é muito bom para nós. O aprendizado, os cursos que tem de cinema, eles são muito interessantes de se comentar, porque o cinema em si, ele é arte, né? Ele é uma forma de expressão. E tem como estudar a técnica, sim, mas eu diria que tem que ter uma predisposição. Eu não digo talento, eu digo predisposição, e que a arte é uma arte tão... o cinema é uma arte tão coletiva que eu acho que não existe ninguém que não consiga trabalhar no cinema, sabe? Porque uma costureira consegue trabalhar no cinema, ela consegue trabalhar com figurino, sabe? E é uma coisa que não parece ligada, mas é muito ligada. Um fotógrafo consegue trabalhar, um maquiador, uma maquiadora consegue trabalhar, um maquinista, um eletricista consegue trabalhar no cinema, se ele quiser se especializar, porque a área do cinema é muito complexa, é muito grande, então dá para trabalhar em várias coisas. Mas se formos comentar da produção do audiovisual, do que se vê na tela, então seria provavelmente fotografia, atuação, direção, roteiro, edição, as partes mais básicas de cima do cinema, né? A
que dá para produzir com pouca grana, tem vários cursos que, na minha opinião, ele serve muito mais como uma questão técnica, né? Então, edição, eu diria também que a fotografia tem muita coisa que dá para aprender, mas vai muito de referência. Referência, assistir tudo que você vê. Você é foda. Assistir tudo que tu vê. Tudo que tu puder assistir, assiste tudo. Seja ruim, seja bom, anos 20, 2026, tanto faz. Assiste. Porque é isso que vai te dar o estofo. Nenhum professor vai te falar a referência do filme dos anos 30 que ninguém viu, que tu conseguiu pegar essa referência para colocar no teu projeto atual. Ninguém vai te ensinar isso. Só tu assistindo. Então, é bom ter todo esse tipo de referência e os cursos são importantes para te dar a base, mas tu precisa ir atrás. E eu diria que além de consumir o conteúdo necessário, além de consumir a arte, é necessário praticar ela. Então, de novo, eu digo, pega teu celular, pega tua câmera e grava. Mesmo seja um curta de 1 minuto, tanto faz. Um teste. Uma coisa que me ajudou muito no começo foi fazer testes. Teste de cena X. Como seria um personagem andando do ponto A ao ponto B? Como seria ele fugindo do ponto A ao ponto B? Testar. Porque o que tem a perder? Somos Doble A. Desde 2015 haciendo realidad tus sueños, con la mejor tecnología del mercado y la seriedad de nuestro trabajo que nos caracteriza desde el comienzo. Contamos con el mejor equipo humano para que tu fiesta quede en el recuerdo con el diferencial que te mereces. Pide más información a nuestro número de WhatsApp, paquetes completos para que encuentres todo lo que necesitas en un solo lugar. Te damos facilidades de pago, no dudes en consultar. Eu não sei dizer se existe algum tipo de incentivo nas escolas do Brasil em relação ao audiovisual, arte, fotografia, mas seria muito interessante se tivesse. Se tem, ótimo. Mas eu descobri minha paixão na escola. Foi fazendo projetos, apresentando trabalhos através de vídeos. E isso me fez descobrir o que eu queria fazer. Se não fosse por esse pequeno momento em que a professora liberou a gente fazer um vídeo desse trabalho, talvez eu nunca descobriria o que eu queria fazer. Então, talvez não necessariamente um curso de cinema dentro da escola, mas workshops de temas específicos, porque tem muita gente que gosta, tem muita gente que sabe, tem muitos atores, muita gente que podia ser um ótimo ator que eu conheci na escola, que hoje em dia não fazem nada relacionado a isso, porque ou não receberam incentivo, ou não acreditavam que era capaz. Então eu diria que se não tem, deveria ter. E se tem, que incentivasse mais, porque com certeza é uma área que muita gente gostaria de entrar, só que às vezes nem sabe o que quer entrar. Sobre o futuro, eu diria que eu busco contar histórias. E contar a história de outras pessoas, porque apesar de eu escrever e de eu dirigir, eu faço isso muito mais nos meus projetos. Eu gosto de fotografia, eu gosto de fazer com que a visão do diretor apareça. Eu gosto de fazer com que o ator brilhe. Eu gosto de fazer com que o roteiro tenha uma imagem. Então, o que eu quero para o futuro é ajudar as pessoas a contar as histórias delas. Então, eu quero trabalhar com diretores bons, eu quero trabalhar com atores bons. E, apesar disso, sim, eu tenho meus projetos, eu tenho ideias de séries, eu tenho ideias de filmes que, apesar de serem boas, não é o momento delas, porque não tem financiamento, não tem como produzir, e eu não tenho nenhum problema com isso. Eu fico super tranquilo com projetos que eu gostaria muito de fazer agora, mas eu prefiro esperar e fazer sair um bom projeto, talvez até entregar para alguém que tenha mais capacidade do que eu, do que pegar e começar a produzir só por ego. Mas, apesar disso, sim, ainda tenho projetos que vão sair nos próximos anos, porque eu adoro produzir, eu adoro dirigir, eu gosto de escrever. Apesar de saber que não é minha área, eu gosto muito de fazer isso. Então, isso que eu quero para frente. Quero contar a história das outras pessoas, quero fazer os outros brilharem. A parte que mais me agrada, que mais me apetece no audiovisual em todo o projeto, eu não tenho dúvida em dizer que é a produção. Não é pré-produção, não é o roteiro, não é
a escolha de elenco, não é a pós-produção, não é efeito visual, não é a edição. É a produção. É estar ali com o elenco, é estar se divertindo, é estar gravando, é estar com a câmera na mão, é fazer aquele momento sair. É esperar o take perfeito, é repetir. Os atores que já trabalharam comigo sabem muito bem que eu sou assim, que eu faço até ficar bom. Olha, essas pessoas que mostram muito nas redes sociais tem uma puta máscara, só toma cuidado, tá bom? Eu sempre procuro fazer as coisas da melhor forma possível. Busca pela perfeição. Por que você quer destruir o relacionamento que eu tenho com a Esther? Tu se acha muito esperto, não é? Não! Tá, me tá indo, porra! Você não é como eu esperava. Você me decepcionou. Eu não queria nem fazer isso. Que eu faço até ficar bom. Independente do que eles vão achar, que eles vão me odiar, mas depois o resultado vai valer a pena. Então, essa é a parte que eu mais gosto, sabe? É tá lá 4 horas da manhã, 5 horas, 6 horas direto gravando, mas tá todo mundo junto. Tá com a câmera na mão e tá fazendo aquele negócio sair do papel. Essa é a parte que mais me dá prazer. É a produção em si. Tá no set, gravar e fazer aquele momento acontecer e depois virar uma boa memória pra gente pensar, pra gente se lembrar. Por que você quer destruir o relacionamento que eu tenho com a Esther? Você acha muito esperto, não é? Não! Tá, me tá indo, porra! Eu me vejo como um profissional da área, então eu gosto de certos gêneros, eu gosto de certo tipo de produção, então eu gosto de suspense, eu gosto de terror, eu gosto de drama, eu gosto de ficção. Mas eu não tenho nenhum problema em produzir outras coisas, eu já fiz documentário, não é uma área que eu trabalhei muito, não é uma área que eu sou especializado, mas eu não teria nenhum problema em fazer documentário se eu achar que é um projeto interessante, se eu achar que é uma história interessante e que eu consiga me engajar com ela, eu não teria nenhum problema em fazer documentário, em fazer comédia, em fazer novela. A mim não me incomoda. Eu sou um profissional e, como eu disse, o objetivo é contar a história que o diretor quer contar. Então, se o diretor quer contar uma história de superação através de comédia, tamo junto, é o que eu vou fazer. Se o diretor, um roteirista, alguém está planejando um documentário e querem me ajuda, eu vou ter todo o prazer em ajudar, em trabalhar com eles, porque no final, contar para as pessoas essa história desse documentário vai mudar a vida de alguém. Então, eu não tenho nenhum problema em fazer coisas fora da ficção. Depois do Batman Vertigem, que foi era para ser um curta-metragem e acabou tomando uma proporção muito grande e virou um longa, eu fiz um curta chamado Be Perfect, que é inspirado em séries como You e casos reais de stalkers. Depois eu fiz um projeto chamado Sans Regret, que é sobre 2 irmãos problemáticos, quem assistiu sabe que a história. Mas agora eu diria que eu estou com um projeto que eu mais tenho orgulho e mais tenho vontade que as pessoas assistam, que é o The House on Second Street. É o meu primeiro curta que eu fiz, meu primeiro projeto que eu faço numa língua que não é língua portuguesa. Foi um desafio para mim e para o elenco fazer um filme em inglês, escrever o curta em inglês, produzir em inglês, saber maneirismos, saber forma de falar, contar a história através de tudo isso. Os personagens são muito complexos, mas
Eu estou muito ansioso para que todos assistam esse curta. Eu quero muito saber a opinião de todo mundo, porque o final que eu deixei é o que mais me anima para saber o que as pessoas vão pensar sobre ele. Então, o próximo projeto que vai estar saindo agora é dia 13 de março, viernes 13 de março, arrisquei um pouco no meu espanhol, está saindo o meu curta-metragem The House on 2nd Street no YouTube. É só acompanhar a página de algum ator, Lucas Tors, enfim, pode seguir Focometria Studios no Instagram. Você vai achar o link, vai conseguir assistir o filme inteiro. Imagino que deve estar passando Vocês devem estar assistindo agora algumas cenas do trailer. E é isso, aguardo vocês lá. Comentem, por favor. E é isso aí. He's coming, right? Yes, tonight. What is his name again? She'll tell him the truth about himself. So, you came alone? No, I mean, yes. But my wife, she knows where I am. How do you know my name? You write a set. No, I did not. Minhas principais influências, com certeza, é thriller. É filmes de terror, filmes de suspense, principalmente dos anos 70, eu diria, como O Bebê da Rosemary. Espero não estar cometendo nenhum crime aqui, espero não estar errando a data. Dos anos 70, Psicose, até filmes mais recentes como Barbarian, ou outros filmes de super-heróis, Batman 2022, o Robert Pattinson. Toda essa estética visual, Seven, Sete Crimes Capitais, toda essa estética pesada, contraste, drama, molhado, pesado, é o que mais me agrada e é o que eu me sinto mais em casa. Então, como eu disse, eu não tenho nenhum problema em produzir outras coisas, mas eu sei onde é que é a minha casa. Então, minhas influências com certeza são essas, são Hitchcock, essas obras que parece que cada imagem conta uma história separada. Então, o meu objetivo como diretor de fotografia é ter filmes que tu pode pausar e botar num wallpaper, botar numa capa, de tão perfeito que funciona e de tanto significado que aquele pequeno frame conta. Então essas são minhas influências, são filmes de terror e suspense, o que é bem curioso, porque um psicólogo saberia explicar a causa, mas quando eu era criança eu sempre tive medo de filme de terror. Eu odiava. E por algum motivo, no futuro, isso foi o que me moldou como artista. Eu gravava meus projetos com um tablet, eu gravava ele na vertical. E depois eu pegava e esticava ele assim. Eu ficava todo parecendo um anãozinho. E eu achava que esse era o jeito certo de tirar as barras pretas do lado. Esse era o Thiago com 15 anos produzindo cinema. E que, por apoio das pessoas da cidade, de muitos amigos, em específico Boris, um amigo meu, que viu, de alguma forma, viu um talento ali que eu não veria hoje, que me incentivou a chegar a algum lugar. Então, mesmo sem recurso, é possível ver quem é capaz, quem consegue chegar e quem quer chegar lá. Então, apesar de ser difícil, sim, ser uma arte complicada, uma coisa que eu diria é, independente de financiamento, pega a tua câmera e grava, sabe? Ou se não tiver a câmera, pega o teu celular e grava. Hoje em dia, um celular mais barato consegue fazer um resultado minimamente aceitável. E uma história boa pode não impressionar festivais, mas com certeza vai te fazer chegar a algum lugar. Bueno, y si te gustó el programa de hoy, te recordamos a ti que sos solista o que tenés una banda que podés hacer parte del programa Sesiones. Solo tenés que escribirnos al número que vamos a dejar en pantalla y podés comunicarte directamente con nosotros y nosotros podemos ayudar a difundir tu trabajo.
Deus.